Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? E hoje, que vídeo, hein? Hoje nós vamos a quinta aula do curso de damas que nós vamos entrar agora na prática. E é claro, quem pegou aquelas outras 4 aulas, né? Vai ter um aproveitamento melhor, porque eu não tenho condição de ficar reportando um por um, né? Então, caso você não tenha entendido quando eu falar alguns termos aqui, né? É desnecessário me perguntar. E você volta às aulas, que você vai ver que aquelas aulas chatas, etc., sem elas você vai perder boa parte do curso, ok? Então veja bem, gente, o jogo de damas, eu falar que ele faz parte da minha vida é bobagem. Ele é minha vida, né? E eu acredito, é uma opinião até pessoal, que a história do jogo de damas ela está intrinsecamente ligada à história da humanidade. É de uma beleza tal a evolução do jogo de damas que eu falo sem medo de errar. Aquela primeira pessoa, há 10 mil anos atrás, ou há 20 mil, ou há 5 mil, não sei, que pegou o tabuleiro e começou a jogar e teve a primeira ideia de organizar essas 24 peças dentro dos 32 quadrados, ela, você, eu, nós somos responsáveis por esses programas avançados hoje e os programas ainda que virão, né? Então vejam bem, vocês vão entender direitinho o que é abertura, o porquê das aberturas, o meio-jogo e o final. A primeira grande divisão que houve no jogo de damas foi o que eu pus lá, não me lembro agora a aula, acho que é a aula número 3. O campo das brancas, o campo das pretas e a zona neutra. Então, se nós formos ver, na zona neutra nós temos 8 casas. Veja, 8 casas e 24 peças, nós temos uma casa para cada 3 peças. 3 é número ímpar, né? Se dividirmos 3 por 2, vai dar 1,5, não tem jeito de ser 1,5. Então essas casas, ora vão ser ocupadas por 2 peças brancas e uma preta, ora por 2 pretas e uma branca, né? E aí, muito tempo tentou se organizar isso daí. Aí alguém pegou e falou assim, peraí, mas existe uma outra divisão no tabuleiro de damas. Aí ele notou que havia 14 casas laterais, 10 casas paralelas às casas laterais. E o centro, havia apenas 8 casas no centro, a exemplo da zona neutra. E o pior, dessas 8 casas centralizadas, né, só 2 estavam no campo das pretas e 2 estavam no campo das brancas. E 4 casas se localizavam na zona neutra. Então vejam, se a zona neutra tem 8 casas e 4 casas do centro pertencem à zona neutra, faz lembrar aquele livro de Machado de Assis, né? Quincas Borba, que ele narra que tem 2 tropas, né, em cima do morro. Existem as batatas e as tropas estão famintas, né? E as 2 tropas se dirigem ao topo do morro
E ele fala uma frase que eu a repito direto: ao vencedor as batatas. Então veja, é uma briga que, literalmente falando, ao vencedor as batatas, né? E aí a briga começou a se desenvolver nessa parte do tabuleiro, na parte do centro, procurando dominar o centro. Veja, você tem da área central 2 casas no campo das brancas, 2 casas na zona neutra do lado das brancas e o mesmo do lado das pretas. 2 casas na zona neutra das pretas e 2 casas no campo das brancas. Então, sempre que você invade a zona neutra do campo da adversário, ou do campo das brancas, ou do campo das pretas, começa a haver uma guerra, né? Então, na história do jogo de damas, alguém percebeu que era muita gente para pouco espaço, que havia apenas 8 casas vagas para 24 ocupar, ou seja, uma média de 3 peças por casa. Como 3 dividido por 2 dá 1,5, obviamente ficaria 2 peças, de uma cor e uma de outra. Então começou a briga pelo centro, né? E aonde começou a vir as ideias teóricas, né? Então deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês sentirem a evolução da abertura. Se percebeu que nessa posição aí, as 4 peças pretas não ganhavam das 2 peças brancas. E veio uma teoria, talvez uma das primeiras teorias, que persistiu até questão de uns 10 anos atrás, ou talvez mais, 15 anos atrás, que se você mantivesse as peças C5 e F4 até o final do jogo, você não perderia. Até que alguém viu essa teoria e fez o seguinte, e criou a seguinte posição. A preta joga lá, olha, e é vez da branca. E a branca está perdida, né? E aí se criou mais posições, aonde mesmo você dominando C5 e F4, você fica perdido. Muito bem. Foi uma das últimas teorias que caiu por terra, né? E aí você também falava que o centro era forte, né? Que o centro era forte. Porém, se você pegar e mudar um detalhe nessa posição, tirar essa peça aqui da casa C5 e puser na casa D4 e tirar de D8 e colocar em B6, vez das brancas, as brancas estão dominando o centro e está perdido. Essa posição, inclusive ela tem no livro do Ferrinho, uma das obras de arte do jogo de damas, bloqueios e envolvimentos, né? O que é um bloqueio, o que é um envolvimento. Quem tiver a oportunidade de ver, veja que é excelente. Então as aberturas, elas tinham o objetivo primeiro do domínio de centro. E essa teoria que eu vou falar aqui, ela sim persiste até os dias de hoje, tá? Ela foi retocada, ela não foi eliminada. Então veja, a primeira ideia
de quando começou as aberturas, porque alguém teve a ideia de falar, olha, eu vou fazer essa sequência de lance. E começou a dar nome naquela sequência de lance que hoje nós chamamos de abertura. Então, a primeira ideia, né, da abertura seria o desenvolvimento de A1 e o desenvolvimento de H2. Por que isso? Porque começaram a perceber que na maioria das derrotas, essas peças estavam presentes no lado perdedor. E aí alguém criou um sistema aonde ele desenvolvia as peças. Quando ele criou esse sistema de desenvolver as peças, ele pensou, mas peraí, e se nesse sistema que eu estou criando de desenvolvimento das peças, além de desenvolver minhas peças, eu proibi que meu adversário desenvolva a deles, né? Então, antigamente, a regra era o seguinte, você não podia tomar para trás. Aí viram que era uma regra que ela não tinha sentido. Como você tinha mais peças do que casas vazias, a tomada para trás lhe dava maior possibilidade de se reorganizar e partir para o ataque. Então, o que a pessoa pensou? Olha, eu saio aqui, ele vem, eu venho, vai, eu jogo cá, e essa peça minha tá livre. Aí eu tomo, né? Tomou lá, se eu tomar para frente, né? É uma coisa, se eu tomar para trás é outra. Então eu vou tomar para trás. Muito que bem. Aí a branca achava interessante porque ela desenvolveu a 1 e a preta desenvolveu a 7. Aí a branca fazia a mesma coisa do lado de cá. E desenvolvia H8, desenvolvia A7, sendo que A1 estava desenvolvido e H2 estava desenvolvido. Veja, as pessoas começaram a tentar estudar a partir daí. Se você colocar essa posição num tabuleiro, veja, eu falo sem medo de errar para vocês. Se vocês pegarem um caderno desses de 200 folhas, grande, e vocês tentarem escrever apenas um lance completo aqui da branca, vocês têm meus parabéns. Vocês vão gastar 10, 20, 50 cadernos e não vão escrever um lance das brancas. Esse exercício é importante. Eu percebi isso, que eu já contei esse caso aqui. O Said Ismael, mais do que um amigo, era um irmão, o saudoso Said Ismael de São José do Rio Preto. Ele chegou lá, me jogou uma posição, não lembro se 4x4, 5x5, falou, mestre Conrado, estou precisando de um favor seu. Eu falei, pois não, Said. Ele falou, essa posição aí, você me escreva todos os lances possíveis e imaginários e amanhã eu pego com você. Eu falei, você está brincando, Said. Eu falei, um negócio desse daqui é no mínimo 1 ano. Aí ele pegou irritado o papel e falou, não, se você está com má vontade de fazer, deixa que eu faço. Aí no dia seguinte ele chegou lá em casa e falou, mestre, você falou 1 ano? Eu falei, no mínimo 1 ano para fazer. Ele falou, mas nem a vida inteira a gente não faz. Ele falou, eu não tinha essa dimensão. Eu não tinha essa dimensão
da complexidade. Então veja bem, por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem aonde que termina a abertura e aonde começa o meio-jogo. Isso é uma tônica que vale para todas as aberturas. Então veja bem, nesse lance aqui, F6, G5, terminou a abertura. Começou o meio-jogo. Veja que você tem agora 10 peças por 10 peças. Quanto menos peça no tabuleiro, maior a análise combinatória. Então vejam, quem estudava damas percebeu que após o desenvolvimento das peças, ele já não conseguia mais criar uma linha de jogo, que ali seria o fim da abertura com o desenvolvimento de H8, A7, A1 e H2. E que nesse ponto começaria uma outra fase que seria impossível ele tentar decorar e ir para cima. Se vocês entenderam essa parte, é a parte primeira das aberturas, para vocês entenderem as ideias das aberturas. Eu vou falar para vocês aqui da abertura russa, né, que já mudou essa história um pouco. As exceções que se faz ao desenvolvimento de A1 e H2, tipo Sokov, né, que prendeu H8. E na próxima aula vocês vão ver o porquê da abertura russa. Veja, isso hoje é algo banal. Na sua criação não era. O jogador teve que ser muito inteligente para criar. E essa troca aqui demorou muitos anos para ser feita. Até alguém perceber que havia 3 ataques e 3 defesas. E que a peça ficava lá em situação terrível, mas que era possível sua defesa. Tá? Por isso que esse lance chama defesa russa. Essa peça aqui, olha, para ser tomada, ela depende de ter peça em A7, A5 e E7. E uma peça, pelo menos, para atacar aqui. Né? Então, a partir daí, começaram a surgir ideias diferentes, que eu vou mostrar aqui na sequência das aulas para vocês. Nós teremos várias aulas dessa parte teórica da criação de abertura. Depois nós pegaremos partidas aí, jogadas, né, de desenvolvimento da abertura, onde vocês vão ver o que é a abertura, o que é o fim da abertura, começo do meio jogo, e o que é uma abertura com uma linha, determinadas linhas que vão até o fim do jogo, que é onde cria-se a confusão no Brasil, que a abertura é o fim do jogo e não o começo, ok? É isso aí, meus amigos, espero ter passado isso para vocês. E é mais do que um curso de damas, é uma viagem pela história, né, do Brasil e da humanidade através do jogo de damas. Meus queridos, aquele abração para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.